Olá, espectadores, sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem fala é o professor Jorge Carneiro. E no vídeo de hoje estamos na aula 5 do Linux do Zero, o primeiro módulo, né, o módulo de introdução, onde eu estou falando sobre a base, né, de conceitos aí para a gente conseguir ir para o módulo 2, que é sobre mão na massa, né. Primeiramente gostaria de agradecer a todos aí que estão assistindo, né, essa playlist aí tá com bastante visualizações, né, motiva eu bastante para continuar fazendo conteúdo para vocês. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa um comentário aí, um like, alguma coisa, para tá me ajudando, beleza? Bom, vamos aqui para a tela do computador para dar prosseguimento aí na nossa aula. Pessoal, aqui estou no meu repositório do GitHub, né, github.com/profcarneiro, tá? O único repositório público aqui é o Linux do Zero, módulo 1, aula 5. Deixa eu dar um zoom aqui para a gente ver melhor. Bom, aqui na aula 5, vamos falar o quê? Sobre distribuições mães e distribuições derivadas, tá? Para vocês entenderem aí onde entra uma distribuição mãe, filha, neta, tá? O que os objetivos dessa aula é entender que é uma distribuição mãe, entender que é uma distribuição derivada, identificar as principais famílias do Linux, compreender a relação entre as distribuições e entender o que iniciantes usam distribuições derivadas, né? O porquê que os iniciantes costumam, né? A gente sugere que vocês comecem aí por distribuições derivadas, tá? Então, uma distribuição mãe, o que que ela é? Ela é a base para outras distribuições, tá? Como assim, professor? Então, por exemplo, a gente tem aí o Debian, tá? Que é uma distribuição mãe. A gente tem o Red Hat Enterprise, que é a distribuição mãe da família RPM, né? O Debian da família Deb. Falamos sobre as diferenças dos pacotes na aula passada, né? Só tô pegando um gancho aí para vocês entenderem melhor. E aí, baseado no Debian, a gente tem várias outras distribuições. Por exemplo, o Ubuntu é baseado no Debian, o MX Linux é baseado no Debian, tá? Da família do Red Hat, a gente tem o Fedora, que basicamente é da Red Hat também, só que é uma distribuição onde é uma base de teste do Red Hat Enterprise, então tudo que é de novidade, tudo que está em teste vai aparecer primeiro no Fedora, dando certo eles passam para o Red Hat, tá? Por que que existe essa importância? Primeiramente, uma distribuição mãe, uma distribuição base, ela vai servir normalmente para servidores, tá? Para ambientes que necessitam de uma estabilidade maior. Ou seja, são distribuições que são bem mais enxutas, bem mais simples, né? Com um foco normalmente em servidores ou ambientes corporativos, tá? Por que que isso funciona dessa forma? Primeiramente, pela estabilidade, né? Um ambiente corporativo ele não pode ter aí bugs, né? Ele tem que trabalhar o tempo todo, né? 24 horas por dia, 7 dias na semana, evita problemas, né? E ela é enxuta, ela é o mais simples possível para que outras distribuições, né, consigam usar ela como base. Então, se eu já pego uma distribuição que ela já é modificada, personalizada, eu tenho que, por exemplo, desfazer toda essa personalização para personalizar ao meu gosto, né, ou ao meu objetivo. As distribuições mães, né, elas não vão ter isso, elas normalmente vêm com a interface gráfica, por exemplo, do Gnome, vai vir um Gnome padrão, limpo, né, sem nenhuma modificação, a mesma coisa com o XFCE, LXQT e assim por diante, tá? Então, uma distribuição mãe, ela serve de base para outras distribuições, mantém a estrutura principal do sistema, define o gerenciador de pacotes, define padrões técnicos importantes, tá? Então, uma distribuição mãe é como se fosse uma distribuição original, né? Então, como eu mencionei, temos o Debian, temos o Red Hat, temos o Arch Linux, temos o Slackware, tá certo? O que que é uma distribuição derivada, tá? Uma distribuição derivada é quando eu pego, por exemplo, o Ubuntu, né? Ele pegou o Debian e fez todas as modificações. Ele deixou mais user-friendly, né? Mais personalizado, mais intuitivo, mais bonito, digamos assim, tá? O foco dele é em trazer novos usuários para o próprio sistema, né? Pessoas que estão migrando aí do Windows para o Linux, ele vai trazer uma familiaridade, uma curva de aprendizagem menor para facilitar a entrada aí, certo? Mesma coisa acontece com o Mint, tá? O Mint, na verdade, ele chega a ser neto, né? Por quê?
O Ubuntu é baseado no Debian e o Mint é baseado no Ubuntu, né? Então é como se fosse a mãe é o Debian, o filho é o Ubuntu, né? E o neto vai ser o Linux Mint, tá certo? Além dessa mudança de interface, para até facilitar o uso, né? Ele vem com pacotes, né, voltados aí para usuários finais, né? Coisa que muitas vezes as distribuições mães não vêm, tá? E melhora a experiência do usuário, tá? Então aqui é um exemplo da família Debian, né? O Debian é a mãe, era para estar numa estruturazinha aqui mais bonitinha, tá, pessoal? Não sei por que não pegou, né? A distribuição mãe é o Debian, né? Depois do Debian vem o Ubuntu. Aí, baseado no Ubuntu, a gente tem o Mint, o Kubuntu, o Xubuntu, que na verdade o Kubuntu e o Xubuntu ainda são o Ubuntu, né? Só muda a interface gráfica, que o Kubuntu ele vem com KDE, o Xubuntu vem com XFCE, tá? Baseado no Debian também, por exemplo, tá? Tem o MX Linux. Não são somente essas, tá, pessoal? Esses daqui são os exemplos que eu tô dando. Existem diversas distribuições baseadas no Debian aí, tá certo? Então aqui, o Debian ele é muito estável, base sólida, atualizações mais conservadoras. O que é isso? É o que eu mencionei anteriormente. Ele não vai ter o último kernel, não vai ter os últimos drivers, sabe por quê? Quando a gente tem bases um pouco mais antigas, né, não tão recentes, elas já foram testadas, todos os erros, os bugs já foram encontrados e a maioria deles já corrigidas, tá? O Ubuntu, facilidade de uso do Debian, né, muito popular, e a comunidade dele é grande. O Linux Mint, foco no usuário iniciante, interface semelhante ao Windows, excelente para migração. Tá? Não, como mencionei também na aula passada, não existe melhor ou pior, tá, pessoal? Depende muito do seu gosto, do seu hardware, do seu uso, certo? Os exemplos da família Red Hat, a gente tem o Red Hat, né, que é a base. Nele temos o Fedora, temos o CentOS, temos o Rock Linux, né? São todas distribuições baseadas aí no Fedora, no Red Hat Enterprise, né, que é o HEL. O Red Hat Enterprise ele é para uso corporativo, é um sistema pago, mas não pago no quesito de você ter que pagar uma licença ou pagar para baixar o software. Você se cadastra lá no site deles, consegue fazer o download, tá certo? Só que não consegue fazer atualizações, né? Porque as atualizações, ela faz parte do suporte da Red Hat, tá? Quando você paga, eles te dão suporte 24 horas por dia, 7 dias na semana. Então, deu problema lá no seu servidor, tá rodando a Red Hat e você tem você paga aí o suporte, eles te dão suporte, resolve o seu problema, tá? O Fedora é da comunidade, tecnologias mais recentes, base para o Red Hat. Inclusive, já mostrei para vocês, é o Fedora que eu estou usando hoje aqui na minha máquina, tá certo? O CentOS também é baseado no Red Hat, né? Esses daqui, eles têm foco em servidores, tá? Muitos usados em servidores, foco em estabilidade. É basicamente o Red Hat, só que mantido pela comunidade, tá certo? Porque existem distribuições derivadas, né? Então, como eu já mencionei em vídeos anteriores, o Linux ele é livre, né? Open source, qualquer um pode contribuir, alterar, modificar da forma que bem entender, desde que redistribua de forma gratuita, tá? Então, o Debian ele é extremamente estável, mas pode ser complexo. Na verdade, não diria complexo, tá? As distribuições base elas vão levar em conta que você já conhece o Linux, né? Então, eu vou mostrar alguns exemplos ainda nesse vídeo mais para frente, e aí vai fazer um pouquinho mais de sentido do que eu falando para vocês aqui, tá? O Ubuntu e o Mint simplificam a experiência, né? E aqui são algumas descrições, é um resuminho. Uma distribuição mãe normalmente é mais técnica, né? A derivada é mais amigável, base do sistema, aqui é um sistema adaptado, certo? Menos modificações, mais ajustes visuais, público avançado, público iniciante, certo? Aqui é uma comparação bem básica sobre tudo isso. Qual tipo escolher como iniciante? Tá? No próximo módulo, que é mão na massa, nós vamos, nas primeiras aulas, decidir aí as distribuições, né? Vai ter um vídeo como escolher sua distribuição, tá bom? Aqui eu vou fazer somente conceitos, tá certo? Então, são mais indicadas para iniciantes, como já foi mencionado, né? Por serem mais fáceis, mais intuitivas, por terem esse cuidado de serem feitas aí para quem está começando. Ela é pior ou melhor que uma base? Não, não é, tá, pessoal?
independente, não existe uma distribuição melhor que a outra, é apenas o que você se adapta, ou os objetivos, ou para o que você vai usar aquela distribuição, tá certo? Bom, aqui eu deixei recomendado Ubuntu, Linux Mint, MX Linux, ou até mesmo o próprio Fedora que eu estou utilizando aqui, tá certo? Bom, aqui a gente poderia até visitar os sites, tá? Então, debian.org, Ubuntu, Mint, Fedora. Então, aqui, no Debian, a gente tem, né, o site do Debian, a comunidade, né? Aqui o download, por padrão, ele é um download do instalador por internet, tá? Mas podemos vir aqui em downloads, escolher aqui qual tipo de interface gráfica a gente quer, né? GNOME, XFCE, KDE e outras, tá certo? A do Ubuntu, mesma coisa, tá? Então podemos vir aqui ó, em download Ubuntu, aí tem o download para desktop, tem os flavors, né, que são o Ubuntu desktop, por padrão ele usa o Gnome, tá? Mas aí você pode vir aqui e pegar Kubuntu, Lubuntu, o Bud, tá? O Cinnamon, o que você gostar mais, tá certo? Fedora a mesma coisa, já estamos aqui no Fedora 44, estou no 43 ainda. 44 saiu essa semana, se eu não me engano, tá? Podemos vir aqui, ó, Get Fedora. Aí no Get Fedora tem o Workstation, que o padrão é Gnome, o KDE, que é o que eu estou utilizando aqui, a versão servidor, IoT, e aí tem os spins também, que são com outras interfaces gráficas, certo? Que você pode usar. Beleza? Não fiquem confusos, eu sei que é muita informação, mas nos próximos vídeos a gente vai passar sobre tudo isso com calma, tá bom? Aqui é mais para vocês entenderem o que é uma distribuição base, né, mãe, e as derivadas dela, tá certo? Aqui temos o RHEL, né, Red Hat, CentOS. Tá, então aqui vai estar falando sobre os projetos. Aqui a gente já entra o Red Hat Enterprise. Se você quiser fazer download, ele vai pedir para você criar uma conta, né, fazer um login. É gratuito, tá bom? Tem até alguns cursos aqui sobre Red Hat no próprio site da Red Hat. São cursos gratuitos, tá certo? O CentOS também, né? Podemos vir aqui em download. E aí ele vai trazer para mim a arquitetura, né? Se é para ARM, se é para PC, né? E assim por diante. Beleza? Fechar essas abas aqui. Bom, antes de fazer o encerramento aqui dessa aula, eu quero mostrar para vocês, tá? Então, eu vim aqui, criei uma máquina virtual somente para testes de distros, tá? Não se preocupe agora, instalação do VirtualBox, tá bom? Vou deixar no link desse vídeo um outro vídeo meu ensinando a instalar o VirtualBox no Linux e no Windows, tá bom? Aí vocês vão aprender a fazer isso, não é essa a intenção desse vídeo, tá? Eu só quero mostrar para vocês por exemplo, a diferença de um Debian com Gnome, que é o Debian padrão, tá bom? Ó, vou iniciar ele aqui. Estou iniciando ele como ele está num HD, tá? Para simular aí como se fosse de um pendrive. Em vídeos anteriores eu mencionei as formas de a gente iniciar com Linux. Uma delas é o Live Boot. Eu estou basicamente fazendo um Live Boot. Eu coloquei a imagem de disco do Debian, né, das outras distribuições que eu vou mostrar para vocês aqui, como se tivesse espetado no USB da máquina, e estou iniciando ela a primeira vez. Então, no Linux a gente tem a opção de iniciar uma distribuição, testar ela antes de fazer a instalação, tá? Então o Debian, por exemplo, eu estou iniciando o live boot dele, né? Que é para testar a distribuição, tá? Só para vocês entenderem certas diferenças que existem, tá? Não vou fazer o corte do vídeo, tá? Para não acelerar, para vocês verem realmente como que é a experiência, né? É real, digamos assim. Essa máquina está configurada com 4 GB de RAM, essa máquina virtual, tá? 4 núcleos de processador só, tá? Então aqui é um bem-vindo, tá? Se eu quiser fazer um tour, ele vai me explicando, tá? Antes de fazer o tour, deixa eu vir aqui em configurações, vou alterar a resolução.
para ficar a tela cheia. Aí vocês conseguem ver melhor também. Bom, então aqui é um bem-vindo, tá? Mas não vem muito ao caso, a gente vai ver isso no próximo módulo com calma, tá certo? O que, que eu quero mostrar para vocês? Vejam que ele já me trouxe aqui no ambiente, não pediu para mim idioma, linguagem, nada desse tipo, tá? O Gnome ele tem essa interface bem parecida com o Flow do Android, tá certo? Outra coisa que podemos ver, deixa eu ver se tem, para não ficar usando o terminal aí para não assustar vocês. Eu vou ter aqui sobre o sistema, tá? É um Debian 13, é a última versão do Debian, tá? Deixa eu ver se eu tenho a versão de kernel aqui. O kernel 6.12.73 que está usando, tá? Ele está consumindo aqui de memória 1.4 gigas, tá certo? Por causa do Gnome, ele é um pouquinho mais pesado mesmo, tá? Já vem com várias coisas instaladas, então eu tenho a parte de Office, vídeos, calendários, tudo mais, né? Utilitários, mapas, bastante coisinha já vem pronta aí para o uso, tá certo? Outra coisa do Gnome é que eu pessoalmente não gosto muito, mas tem pessoas que amam ele, né? Não trocam por nada. Vocês vão ver que não tem maximizar, minimizar no Gnome, por padrão não, tá? Essa é o Gnome limpo, sem nenhuma modificação ou configuração de aparência aí, tá certo? Bom, mostrado isso, eu vou iniciar o Ubuntu, que é baseado aqui no Debian, tá? Usando a mesma interface para vocês verem a diferença aí que dá para um usuário iniciante, tá? Então vou desligar aqui a máquina virtual. Vou trocar aqui a imagem de disco para o Ubuntu Desktop. Vou iniciar novamente. Tentaram instalar o Ubuntu. Está carregando o Ubuntu. Vocês vão ver que ele já demora um pouquinho mais para carregar, tá? Até porque ele carrega outras coisas antes de dar acesso ao sistema para gente, tá bom? Então, só guardar aqui, né? Como eu disse, a experiência que vocês vão ter aí na casa de vocês é bem próxima dessa daqui. Lembrando que está numa máquina virtual, estou utilizando só 4 GB de RAM nessa máquina virtual e 4 núcleos de processador. Se você tiver uma máquina mais parruda, um USB 3.0, um pendrive que aceite USB 3.0, sua experiência provavelmente será bem mais rápida do que essa daqui, tá certo? Levando em conta que você vai iniciar a máquina pelo pendrive, não usando uma máquina virtual, tá ok? Essa versão do Ubuntu também usa o Gnome, tá? Mas vocês verão que ela já tem bastante personalização, bastante modificação, tá? Mesmo sendo a mesma interface gráfica que eu acabei de mostrar para vocês lá no Debian. Ainda está finalizando o carregamento aqui de toda a interface, tá? Deixa eu mudar aqui para a tela cheia.
Bom, aqui já podemos ver a primeira diferença, né? Aqui então tem uma telinha de boas-vindas, né? Vou alterar aqui para português do Brasil. Deixa eu alterar aqui para a tela cheia para vocês verem melhor. Aqui se eu preciso de algum tipo de acessibilidade, tá certo? O layout do teclado, tá? Lá no Debian provavelmente não estaria certo, estaria com o padrão americano. Minha conexão é via cabo, né? A máquina virtual está. Eu quero instalar? Não, eu quero somente testar nesse momento. Tá, então vejam que eu já tenho aqui um dock, né? Um menuzinho do lado esquerdo, tá? Onde tem todos os aplicativos. Já são mais aplicativos, por exemplo, o aplicativo de e-mail. Aqui eu tenho áudio, não reparei se lá no Debian com Gnome a gente tem algo parecido. Lojinha de aplicativos para instalar novos aplicativos, tá? Ó, aqui também é o menu, que é um pouco diferente, lembra, mas é um pouquinho diferente. Aqui a gente tem o gerenciador de tarefas, né, o consumo de recursos, né. Vejam que já consome quase 500 megas a mais, tá? Essa distribuição, certo? Vejam que eu tenho maximizar, minimizar, coisas que eu não tenho lá no Gnome padrão, né, no Gnome limpo, digamos assim, tá? Outra coisa em relação ao software, né? Então, se eu vier aqui em sistemas sobre, né, o Ubuntu 26, a última versão do Ubuntu, eu já tenho um kernel 7.0, tá? O Debian a gente está usando o 6.12, até o 7.0 são, acho que saiu até o 6.19, né? E depois pulou para o 7, né? Aqui a gente já tem o kernel mais recente do Linux. Onde que isso vai sair melhor? Se você tem uma placa de vídeo ou um hardware muito recente, o kernel 7 provavelmente você não terá tantos problemas. Tá ok? Bom, então o Ubuntu baseado no Debian, tá certo? Vocês já conseguiram entender a diferença, né, de uma distribuição base, né, por uma distribuição derivada. E aí temos aqui também, deixa eu carregar para vocês. Vou carregar aqui um Debian XFCE, que eu já mostrei em aulas passadas, e vou carregar um Linux Mint, não, MX Linux, que também é XFCE, tá? Então aqui, estou carregando o meu Debian XFCE, aqui eu tenho o Linux Mint, tá? Linux Mint não, MX Linux. Deixa eu colocar a tela inteira para vocês. Essa daqui, ela é a interface do Debian XFCE, né? Essa interface gráfica, eu gosto muito, porque eu sou também um pouco mais minimalista, eu gosto das coisas mais simples, né? Ela usa poucos recursos, deixa eu ver aqui, sistema, tá usando 1 GB menos, né? Que o Ubuntu, né? Aqui tá usando 840 megas, somente de memória, no total de 4. Tá certo? E aí, né, ele é, digamos assim, um pouquinho mais feinho, né? Menos polido, tá certo? Porque a intenção do XFCE, o intuito dele é ser bem leve, tá certo? Mas ele é bem funcional, tem tudo que a gente precisa também, só muda a interface gráfica, tá correto? Agora, eu tenho o MX Linux, que também usa o XFCE, essa mesma interface gráfica, porém, ele já vem aqui um pouquinho mais trabalhado, tá? O MX Linux, ele também usa o XFCE, só que tá mais personalizado, né? Ó, você vê que ele já tem uns menus um pouquinho mais bonitos, tá? Aqui, ó, o gerenciador de arquivos já é um pouquinho mais bonito. Ele é uma distribuição derivada do Debian. Inclusive, se a gente vier aqui fazer um sudo apt update, vocês vão ver, ó, que ele usa os repositórios do Debian.
tá certo? Mesmo sendo outra distribuição, ele está usando aqui repositórios do Debian. Claro que usa alguns repositórios do MX Linux por causa das personalizações que ele tem, tá? Mas a maioria dos repositórios dele é do Debian, beleza? Ou seja, ele bebe diretamente da fonte do Debian, tá? Então vou desligar aqui para vocês. Aqui é a máquina do Ubuntu. Bom, pessoal, então encerramos esse módulo, né? É um módulo focado em conceitos, tá certo? Aqui o que vimos, né? O que é o Linux, por onde começar, o que são distribuições, pacotes Debian RPM, como as distribuições se organizam, tá certo? Próximo módulo a gente vai rodar, né? Explicar para vocês como escolher uma distribuição. Conhecendo interfaces gráficas, a gente já viu um pouquinho sobre isso, né? E primeiros contatos com o sistema. Pessoal, muito obrigado por assistir até aqui. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Até a próxima e tchau, tchau.